nosso primeiro webinar e espero que esta seja uma forma eficiente, rápida de nos comunicarmos, não? A Política Nacional de Humanização, por meio da sua coordenação nacional, ela tem se ocupado dos princípios e das diretrizes do Sistema Único de Saúde. E nestes últimos movimentos, ela desenvolveu o programa AcolheSUS, né? Esse programa AcolheSUS, ele tem uma série de características, né? Uma delas é ter apoiadores nos estados que aderiram ao projeto, e outra é ter alguns especialistas que auxiliam e apoiam, né, a discussão mais especializada sobre o gerenciamento clínico. Bom, esse é o nosso primeiro webinário e pretendemos fazer outros no sentido de apoiar, facilitar e ajudar o desenvolvimento de tecnologias de gerenciamento clínico, todos propostos, né, no AcolheSUS e na PNH. Bom, eu sou Gilberto Scarazati, neste projeto eu atuo como especialista, né, do AcolheSUS na área de gestão da clínica. Hoje nós vamos falar sobre equipes de referência, nós vamos falar sobre visita multiprofissional e sobre apoio matricial, né? São três temas importantes da gestão da clínica, né? A primeira questão que nós colocamos é por que, né, buscar uma nova clínica, né? Esta é uma questão hoje do debate bastante atual no setor público e no setor privado, ou seja, digamos que é um debate quase que universal, mas particularmente no Brasil é um debate intenso, a mídia participa, enfim, os gestores todos, os profissionais de saúde, né? Bom, existem muitas críticas sobre o padrão da clínica que nós vimos desenvolvendo nos serviços de saúde e existem também muitas propostas, né, de soluções, né, mágicas, algumas, outras mais de reestruturação do modelo clínico, enfim. Mas um fator que é relevante e prepondera, tanto no público quanto no privado, é a questão do envelhecimento, né, progressivo da população e o aumento das doenças crônicas, né, das doenças crônicas degenerativas, proporcionalmente ligado também ao envelhecimento populacional, né? E aí nós vamos puxar um autor muito significativo para nós, que é o Eugênio Mendes Vilaça, e ele tem uma frase que eu vou repetir aqui para vocês lendo, porque ela é bastante emblemática para definir essa questão. O fracasso dos sistemas de atenção à saúde, fragmentados no plano micro, determinou a falência da principal instituição que o sustentou, a consulta médica de curta duração. Por isso, para se ter sucesso, né, no manejo das condições crônicas, há que se estabelecer modificações radicais na forma que se dão os encontros clínicos entre as equipes e profissionais de saúde. Não é demais afirmar que uma atenção adequada às condições crônicas institui uma nova clínica. Eugênio Mendes Vilaça disse isso em 2011, e pode ser acessível no seu livro sobre redes, né? Outro autor bastante relevante para nós, e vários dos seus escritos estão na base, na fundamentação das diretrizes da Política Nacional de Saúde, é o Gastão Wagner de Souza Campos, né? E ele introduz um debate muito significativo nesse cenário muito atual, que é a clínica ampliada, o que ele também chama de clínica dos sujeitos. Na sua primeira obra, em 2006, o Tratado de Saúde Coletiva, ele tem abordado esse tema com muita ênfase, muita relevância e de uma maneira estruturante para nós tratarmos os assuntos da gestão da clínica, né? Então, o que diz o Gastão, o outro autor que nós estamos citando aqui? O resultado do trabalho em saúde, ele pode ser avaliado segundo 4 planos: o da eficácia,
né, que indica a capacidade de o trabalho em saúde produzir saúde e bem-estar. Então, a eficácia no sentido de uma dimensão de resultado. O da co-construção de autonomia, que é a capacidade de expressar os desejos e interesses e compor contratos, né, ou redes com outros. Essa coisa da co-construção de autonomia, né, implica o indivíduo, implica os serviços articulados em rede, e particularmente quando se trata de doenças crônicas degenerativas, e aí ligando ao envelhecimento populacional, a questão da articulação de serviços, de articulação profissional, lá está dito pelo Vilaça e pelo Gastão, é fundamental para a construção da clínica ampliada, né? E o da produção do menor dano possível, que sugere um modo de como equilibrar o benefício e o dano colateral, né, que é o tema da prevenção quaternária, né, também está na base da discussão da clínica ampliada. E, por fim, a eficiência, ou seja, a execução de uma nova clínica com o menor custo possível, né? Bom, essas referências todas que nós estamos citando aqui, que são muito estruturantes, né, elas ficam mais claras quando a gente olha para a realidade situacional. E aí vamos puxar alguns elementos da realidade situacional ou do diagnóstico situacional dos serviços de saúde como um todo, se bem que há aqui um pequeno foco para a área hospitalar, né? Talvez uma pegada mais firme na questão hospitalar, mas vale para todos os serviços e sistemas de saúde, né? O que nós encontramos nos elementos do diagnóstico situacional? Unidades de internação, né, coordenada por domínios de especialidades, ou seja, especialidade ortopédica, cirúrgica, neurocirúrgica, clínica, pediátrica, né? E nós observamos dentro desses domínios muitas funções em competição, né? Em particular, a dualidade do ensino e da atenção. Então, essa é uma característica, ou seja, os domínios, os territórios assistenciais, controlando os espaços de internação, né? A gestão, né, dos serviços é baseada em corporações, médicos, enfermeiros, administrativos, ou seja, são poderes, são corporações que se instituem e implementam poderes e domínios, né? Uma ampla base de informação, hoje nós temos informação para tudo, né? Mas nós temos pouco uso efetivo gerencial da base de informações. Nós podemos dizer também que o fluxo nas estruturas de internação é extremamente lento. O processo de trabalho, ele é centrado no médico, ele é prescritivo, focado na doença como objeto, né? As equipes multiprofissionais são bastante desarticuladas e a baixa responsabilidade pelo fechamento do caso. Essa é uma palavra nova que o setor privado tem trazido à tona, o desfecho clínico, o fechamento do caso clínico, né? Nós podemos dizer que é uma baixa responsabilização no sentido multiprofissional pelo fechamento do caso clínico. A permanência hospitalar brasileira ela é alta, né? Pelo acúmulo de casos crônicos e casos com alta dependência. E é uma deficiência de conexão, que é a questão do hospital ainda não ter se instituído num território e se articulado efetivamente com os demais pontos de atenção no sistema de saúde, né? A resultante neste cenário todo é a clínica que nós chamamos da clínica reduzida. E se olhada, e o Gastão faz esse paralelo com a clínica ampliada, nós podemos olhar dois lados, né, que são antagônicos, mas que representam o que existe e poderia existir. Na clínica reduzida, a equipe se encarrega basicamente do sintoma, ou seja, do problema físico, né? Se nós pensarmos numa clínica ampliada, a equipe se encarregaria do problema de saúde, ou seja, da vulnerabilidade, do risco, da doença do sujeito e o seu contexto, todo o contexto do sujeito, né? Familiar, afetivo, biopsicossocial. Então, de um lado, o diagnóstico, né? O sintoma da patologia, da vulnerabilidade física aguda. Do outro lado, a equipe se encarregando do indivíduo, da sua vulnerabilidade biopsicossocial, né? Então, a reduzida e a ampliada. Na clínica reduzida,
O tratamento é para aliviar o sintoma, o sinal clínico da limitação imediata, né, o que não cabe para a maioria das doenças crônicas, porque você pode ter um desequilíbrio agudizado, mas você tem uma série de insuficiências e vulnerabilidades. Por isso que a doença crônica é um bom lugar para nós olharmos, né, o sentido da clínica reduzida e o desejo da clínica ampliada. Na clínica ampliada, a produção de saúde, né, ela visa trabalhar e dialogar com a autonomia do indivíduo, ou seja, o indivíduo e suas vulnerabilidades, e qual a autonomia alcançável, qual a autonomia possível, ou seja, como é que nós podemos atuar no sentido da reconstrução da saúde, né? As mudanças, né, na atenção à saúde, elas devem se dar prioritariamente em algumas dimensões. Aí eu volto a fazer a evocação do Vilaça, né, no mesmo livro, de 2011. Né? Ele diz o seguinte, que as mudanças da atenção prescritiva centrada na doença, ela deve ser transportada para a atenção geradora de autocuidado, centrada no paciente, na família. Então, sair do objeto restrito da prescrição médica, nutricionista, enfermagem, psicologia, e pensar numa ação clínica, multiprofissional, que possa ser geradora do autocuidado, centrada no paciente e na família, ou seja, lhe dar conhecimento e autonomia para tomar decisão sobre as suas vulnerabilidades, né? E da atenção uniprofissional, que é normalmente médica, né, para uma atenção multiprofissional em equipe, né? E ainda já começamos a dialogar com os nossos temas centrais de hoje, né? E considerar a atenção programada e a não programada, ou seja, a atenção à saúde, ela tem esta instabilidade, essa necessidade dela ser alterada, ser modificada segundo o curso, né, da condição clínica. Bom, o mundo tem buscado algumas soluções novas para isto, e aqui a gente podia citar, né, os trabalhos ingleses, né, nós podemos citar uma instituição chamada Nuffield Trust, que em 2015 tem feito pesquisas para entender a lentidão, né, e o tempo de permanência dos pacientes nos hospitais ingleses, né. Uma pesquisa conduzida pela Ruth DeVille e pelo Nigel Edwards. Nós vamos encontrar no Nuffield Trust em 2015, as referências podem ser buscadas por vocês, né, e onde eles dizem que as principais medidas para a gente melhorar esse processo lento e desarticulado dentro do hospital é ter foco no fluxo dos usuários ali internados, ou seja, como eles devem se movimentar mais celeremente dentro da organização hospitalar, as necessidades de cada caso, né? Então, recomenda-se que nós devemos fazer sempre o básico e de forma correta, né? Da internação até a alta, ter uma abordagem integrada e multiprofissional. Essas são as recomendações principais desse estudo. Agilidade na tomada de decisão, suporte ativo para alta, né? Durante toda a semana, os hospitais brasileiros não dão alta nas sextas-feiras, sábados e domingos, raramente, né? A curva de alta cai dramaticamente, né? E o envolvimento da equipe nas mudanças necessárias. Isso pressupõe uma gestão colegiada, participativa, focada em indicadores, com discussão de resultados, ou seja, a equipe avaliando os resultados do seu próprio trabalho, né? E aí nós trazemos 3 assuntos que nós achamos que são dispositivos para melhorar a prática clínica, né? A equipe de referência, a visita conjunta e o apoio matricial. O que seria a equipe de referência, né? Bom, o trabalho da equipe de referência, ele pressupõe trabalho horizontal. A ideia é que pessoas estejam todos os dias naquele serviço, seja uma equipe de atenção básica, num ambulatório, numa área de atenção, num hospital, numa enfermaria, num pronto-socorro, numa retaguarda, enfim, numa UTI, né? Então, a ideia é que o trabalho seja horizontal, que a gente tenha todos os dias da semana, pelo menos por um período, né? E pelo menos minimamente por um médico e um enfermeiro, ou seja, uma dupla de referência que pode passar a ser uma equipe de referência na dependência da demanda clínica do lugar de onde estamos falando. Então, eventualmente, nessa equipe tem um serviço social, tem um nutricionista, além
da dupla de referência médico e enfermeiro? Qual é o tamanho da equipe? Que categorias a compõem? Essa é uma decisão baseada no escopo clínico do lugar onde nós estamos falando, da vulnerabilidade, dos riscos, das técnicas, dos saberes clínicos necessários. Alguns profissionais devem compor a equipe e outros devem apoiar matricialmente, que é outro assunto que nós vamos estar tratando aqui mais adiante, né? E essa dupla, essa equipe de referência, ela deve trabalhar com um sentido de orientação em duas grandes responsabilidades, né? Ou seja, a responsabilidade sanitária e a responsabilidade clínica. O que é a responsabilidade clínica? É aquela onde a gente consegue levar ao indivíduo internado sob cuidados ou sob vigilância da equipe de referência as necessidades de intervenção para melhorar o seu processo agudo, saúde e doença. Então, a fisioterapia necessária, a nutrição necessária, a equipe de referência deve, em cima do projeto terapêutico, olhar para os indivíduos vulneráveis ali internados ou sob cuidados, seja na própria estratégia de saúde da família, e basear a dimensão dos recursos clínicos necessários para aquele indivíduo. Então, isso se chama responsabilidade clínica, né? E a responsabilidade sanitária é olhar as necessidades desse indivíduo do ponto de vista da complementariedade da rede, ou seja, como é que eu vou não dar alta simplesmente, mas transferir o cuidado desse paciente, desse usuário, para um sistema de saúde que continue o processo iniciado pela equipe de referência, pela equipe multi, dentro da estrutura hospitalar. Então, uma responsabilidade sanitária, ela não combina com o conceito de alta, ela combina com o conceito de transferência, ou seja, de encaixe do indivíduo pós-intervenção hospitalar, urgência e emergência, num sistema de saúde que lhe assegure a continuidade das ações cuidadoras. Essas são as duas grandes responsabilidades, ou seja, da equipe de referência, né? Ela tem que construir soluções terapêuticas, né, para cada usuário, sob seus cuidados. E ela vai acionar recursos, vai acionar saberes, especialidades, construir acordos, né, de soluções de saúde com aquele usuário, com a equipe, né, seus familiares, né, sobre as decisões terapêuticas. Ou seja, o indivíduo é parte integrante da ação cuidadora dele, sua rede social, enfim, seus afetos. Então, a equipe de referência, ela precisa estar presente ao longo do cuidado e ela tem que referendar as práticas clínicas dos demais profissionais. Essa coisa de cada indivíduo faz a sua prática, registra no seu prontuário, no seu cantinho, no seu livreto, né? A gente costuma ver isso o tempo todo nas organizações hospitalares. A equipe de referência, ela tem que estar presente o tempo todo do cuidado e ela tem que organizar e referendar essas práticas, né? Então, o projeto terapêutico singular é uma construção resultante, ou seja, ela é desejável, ela é resultante, né, na condição do trabalho multidisciplinar, onde eu posso olhar o indivíduo, suas vulnerabilidades, por meio da ação e do olhar dos diversos saberes da equipe multi, e construir junto com o indivíduo e seus familiares uma proposta de autonomia e de cuidado que normalmente transcende aquela unidade de intervenção. Ela vai continuar dentro do sistema de saúde, né? Aí, um outro dispositivo que vem junto, praticamente inerente à equipe de referência, é a discussão conjunta de caso ou a visita conjunta. Ela, normalmente, ela é conhecida nas organizações hospitalares, em instituições onde o paciente é muito instável, crítico e muito dependente, como nas unidades de terapia intensiva. Há uma prática corrente nas unidades de terapia intensiva das equipes multidisciplinarmente, médico, né, enfermeiro, fisioterapeuta, né, passarem uma visita conjunta e por meio de vários dispositivos, tipo checklist, etc. e tal, ou protocolos, tomarem uma decisão clínica combinada e articulada. Então, a visita conjunta
ela tem que ser mediada pela equipe de referência, e conforme o lugar e o serviço, ela pode ser feita diariamente, pode ser feita semanalmente, ela pode ser feita no início de um projeto de cuidado. Imagine um ambulatório de cardiologia, onde o cardiologista, ou fisioterapeuta, o enfermeiro, o serviço social fazem a primeira abordagem, e eles não precisam ter uma reunião cotidiana e diária. Eles podem ter uma avaliação de caso, uma decisão de projeto terapêutico, uma avaliação de curso, ou seja, durante o processo cuidador, e uma avaliação de transferência a ser feita para um outro serviço, um outro nível. Então, a intensidade das visitas conjuntas, ela depende de onde eu estou falando. Do ambiente crítico, ela pode ser diária, até mais de uma vez ao dia. Do ambiente menos crítico, e até de um ambulatório ou de uma equipe de atenção primária. Mas a ideia é da quebra dos movimentos singulares, clínicos, isolados, e da construção de um projeto de cuidado, onde os saberes são trocados e dialogados com o usuário sobre a oportunidade terapêutica de cada um deles, né? A visita conjunta, normalmente, ela evolui com a prática, com a rotina, para protocolos multidisciplinares, em que a gente vai instituindo para facilitar a vida e para facilitar a praxis, e particularmente para ter critério de avaliação de êxito e de resultado, né? Bom, se nós temos, então, a equipe de referentes, temos a visita conjunta, uma discussão complementar a isto é o apoio matricial. O que é o apoio matricial? O apoio matricial é aquela complementação de saber que transcende a equipe de referência, que transcende os profissionais daquele serviço, daquela unidade, e que eu preciso trazer e agregar para a solução ou para a prática clínica ser melhorada, ou para uma melhor atenção, um projeto terapêutico de um usuário. Eu vou buscar outro saber, vou buscar outro conhecimento, e faço isso de uma maneira matriciada, ou seja, trazendo o saber de outro lugar, do hospital, ou do sistema, ou do serviço, como é o caso do NASF, na atenção básica. Então, esse saber especializado, ele vem agregar um conhecimento que não é habitual na rotina da equipe multidisciplinar, na equipe de referência e na visita multi. E ele tem que ter um sentido. O apoio matricial, ele é uma força, ele suporta o trabalho daquela equipe e, ao mesmo tempo, ele empurra. Então, ele deve construir, por meio da educação permanente, novos valores e novos saberes, né? Ou seja, ampliar a autonomia da equipe de referência e dos profissionais que participam da clínica. Então, o apoiador matricial é o que traz um saber diferenciado, que tem a função de educação permanente, que amplia a autonomia daquela equipe para uma certa situação, problema. E o ganho, evidentemente, do usuário é o ganho também na autonomia e no processo de cuidado e no processo terapêutico, né? Se nós trabalhássemos com transferências de saberes e ganho de autonomia, certamente a gente diminuiria essa imensa gama de encaminhamentos às profissões e às especialidades que existe hoje, não só internamente no hospital, mas dentro do sistema de saúde como um todo. Então, o conceito é esse conceito, um conceito de ganho progressivo, né? Bom, nós tínhamos hoje que falar sobre esses 3 dispositivos. São dispositivos muito fortes, né? A equipe de referência, cujo sentido é o trabalho horizontal, longitudinal, de acompanhamento da continuidade e de mediador da ampliação da clínica em função das necessidades do usuário sob seu cuidado. A visita conjunta como um instrumento de construção de autonomia, de ganho terapêutico, mas de ganho de saberes, de trocas laterais, e que vão ocorrer conforme a criticidade e a intensidade da demanda daquele lugar onde nós estamos falando. E o apoio matricial como um instrumento tanto de ampliação da clínica, como principalmente de ampliação da autonomia dos profissionais que ali atuam por meio do processo da educação permanente e da agregação de saber. Esse era o nosso foco, o nosso objetivo da primeira fala, né?
Nós queríamos deixar aberto aqui para perguntas e para respostas. Eu devo continuar aqui conectado e articulado, aguardando perguntas que eu possa, evidentemente, estar ajudando a solucionar, né? Então, nesse momento, eu quero agradecer então, a participação de todos. Espero que a gente consiga ter ajudado abrindo essa discussão. Espero também que a gente consiga construir outros webinários com temas complementares e outros temas também. É uma forma mais fácil, direta, barata, né, inteligente, de chegar a ampliar a discussão no sistema de saúde. Por hora, obrigado. Estou aguardando aqui as perguntas que vierem para poder participar também. Bom, voltando aqui com vocês, eu recebo uma primeira pergunta, mas pelo WhatsApp, eu não consegui localizá-la aqui na tela do vídeo. A pergunta é da Daniele, que é uma das apoiadoras e coordenadoras desse projeto AforiSUS, né, no nível da PNH Nacional. E a Dani, carinhosamente, posso chamá-la assim, nos pergunta se é uma pergunta muito importante, se existe um número, né, ou profissionais que são imprescindíveis, né, para compor a visita multi. Olha, no mínimo, a equipe de referência, estes são imprescindíveis, né? Ou seja, que aqui nós sugerimos como sendo minimamente um médico e um enfermeiro, enfermeira. Então, esses seriam, assim, os pivôs, né? Os organizadores da visita multi. Mas, para um certo caso, eventualmente, o serviço social amplia fundamentalmente a discussão daquele caso clínico. Para um outro caso, a psicologia. Para um outro caso, a nutricionista. Enfim, nós não temos exatamente o número mínimo e nem a imprescindibilidade, o quanto imprescindível, desculpe, um ou outro profissional. Em cima do projeto terapêutico e do caso clínico, nós podemos compor, né? Dificilmente nas unidades de internação dos hospitais brasileiros a gente deixa de ter um enfermeiro, um médico, um serviço social, a nutricionista, a fisioterapeuta, o psicólogo, com profissionais fundamentais, complementares aos conhecimentos e à clínica do médico e do enfermeiro. Mas há uma variabilidade em função da demanda do caso, do projeto terapêutico de cada caso. Isso precisa ser organizado e agendado pela equipe de referência. Então, não sei se eu consigo responder, mas acho que essa seria uma resposta mais adequada na experiência da gente, né? Bom, há uma outra pergunta aqui que vem da própria Rede Humaniza, que vai especificar um pouco mais, né, o processo de trabalho da equipe de referência. Que dispositivos ajuda a construir isso? Bom, nós falamos das duas grandes responsabilidades, a sanitária e a clínica da equipe de referência. Na clínica, a equipe tem que organizar os cuidados dentro da sua unidade de internação, ou seja, a atuação multidisciplinar, né, e a atuação dos cuidadores em geral, né, as visitas médicas de rotina, a enfermagem, os seus técnicos, o conjunto de ações cuidadoras são organizados pela equipe de referência. Ela pode utilizar instrumentos, né, que são outros dispositivos, né, importantes. Por exemplo, do lado gerencial, o Kanban. O Kanban é uma tecnologia de medida da permanência esperada e, ao mesmo tempo, da permanência real a cada dia. Então, se a equipe é longitudinal, ela vai entender o andamento daquele caso dentro de uma média, de uma mediana, do esperado
para os casos daquela unidade de internação, e ela pode perceber os casos que estão evoluindo fora da média, no sentido de ter uma atenção diferenciada, especial. Então, esse dispositivo Kanban, ele é um alerta, né? Ou seja, ele é um instrumento que pode disparar ações da equipe de referência, da equipe multidisciplinar. A gente recomenda que o Kanban seja utilizado em todas as unidades de internação. Ele é um medidor de permanência e, ao mesmo tempo, ele é um medidor de fluxo, né? Nas estações de cuidado dos diversos setores. Então, esse seria um instrumento importante. O instrumento mais central disso tudo é o projeto terapêutico singular, né? Ou seja, cada indivíduo, sob cuidado da equipe de referência, deveria ter um diagnóstico clínico baseado naquela clínica reduzida, que é o diagnóstico da vulnerabilidade aguda, do motivo de sua internação, e um diagnóstico ampliado, que é o diagnóstico do olhar das várias disciplinas da clínica sobre as vulnerabilidades daquele indivíduo. Então, eu olho a pneumonia de repetição do idoso que tem uma sequela de AVC e uma disfagia permanente como motivo daquela internação, né? Mas eu olho o indivíduo, olho a disfagia, olho a situação nutricional, o estar acamado, a cognição, o ambiente da família, ele próprio e seu ânimo, enfim, frente à situação de adoecimento e sequela, eu estou ampliando o diagnóstico. Ao ampliar o diagnóstico, certamente eu vou ter no projeto terapêutico desse indivíduo propostas que não são simplesmente antibiótico terapia, eventualmente uma proteção contra a disfagia com sondagem. Eu não vou tratar só daquela vulnerabilidade aguda, mas eu vou tratar da possível reconstrução de autonomia frente à melhor autonomia possível, alcançável num certo período de tempo. E aí, com a responsabilidade sanitária da equipe de referência, quando eu transferir o cuidado, ou seja, passado essa inflexão aguda desse paciente hipotético que eu estou citando, eu vou construir na rede outras soluções terapêuticas para esse indivíduo. Então, a visita multidisciplinar é um momento muito importante e o guia dela é o projeto terapêutico singular. Em unidades de internação que não trabalham com instabilidade aguda, como uma UTI, uma retaguarda vermelha e laranja do pronto-socorro, ela pode ser organizada em agendas até semanais ou a cada 3 dias, dependendo da dinâmica clínica daquilo. Tá? Então, talvez eu tenha conseguido explicar um pouco melhor a composição dos profissionais e o momento da visita, né? Ele é um momento nobre, é o momento do encontro clínico, né? Que não ocorre normalmente, diariamente. Bom, tem uma pergunta aqui da maternidade Frei Damião de João Pessoa. Não, apenas uma saudação, bom dia ainda. Recebi aqui a pergunta em si. Aqui há uma outra pergunta ainda, continuando, da Dani, né, da Coordenação Nacional. Quando a equipe de referência está organizada por linha de cuidado, essa é a pergunta dela, qual sugestão de como deve ser a visita mútua quando ela está organizada por linha de cuidado, né? Bom, Dani, acho que algumas linhas de cuidado são muito singulares, né? Como, por exemplo, uma linha de cuidado da traumatologia, ortopedia dentro de uma organização hospitalar. Então, o conceito da equipe multi, da visita, nós costumamos ver nos hospitais, lamentavelmente, internações prolongadas por aguardo do desfecho cirúrgico, seja pela condição do paciente, mas seja quase sempre pela condição do hospital. A falta de sala, de horário cirúrgico, etc. Então, às vezes, uma internação prolongada, um paciente que está simplesmente aguardando uma intervenção cirúrgica, né? E dentro de uma linha de cuidado. Nesses casos, as equipes de referência, às vezes elas são simplificadas e a visita multi também,
quando não há outras vulnerabilidades, outras instabilidades. Tá? Então, isso também a equipe de referência deve combinar. Alguns casos requerem uma atenção em particular, uma discussão clínica, estudo, busca de referências, e outros casos, eles são mais protocolares, eles têm trânsito normal e fluidos dentro de uma certa linha de cuidado. Essa é uma diferença quando a gente está tratando de linha de cuidado, especificamente de linhas temáticas. Né? Não sei se, Dani, acho que se conseguir aí responder um pouco mais a sua pergunta complementar. Aqui tem algum comentário de outros lugares que tiveram dificuldade na transmissão e não conseguiram enviar perguntas. Espero que a gente vá corrigindo isso aí ao longo do tempo, né? Vá melhorando o nosso processo, tá? Sinceramente. Aqui há uma pergunta da Julie Mar, que também pertence ao grupo da PNH, de apoiadores no nível nacional. Ela pergunta como fazer dos dispositivos algo orgânico para dentro dos serviços, né? Porque é um desafio, sim, é um desafio, Julimar. Olha, nós não temos mais trabalhos horizontais, a grande maioria dos profissionais, sejam os cuidadores como técnicos de enfermagem, enfermeiros, sejam os médicos, prescritores, enfim, ou os demais profissionais, têm se organizado dentro das estruturas hospitalares de forma vertical, ou seja, por plantões. Isso é complicadíssimo. E, olha, chama atenção, nós lamentavelmente estamos vendo isso ocorrer também nas unidades básicas de saúde, na atenção à saúde da família, equipes com os profissionais de custo maior, mais diferenciado, como o médico, estarem juntando as suas jornadas em plantões de 12 horas, 2 dias na semana, cumprindo uma jornada de 24. Isso é impossível fazer visita multi, projeto terapêutico, discussão clínica, sem horizontalidade mínima. O que não quer dizer que todos devam ser horizontais nas organizações hospitalares e no sistema de saúde, não. A verticalidade é desejável, é necessária, para alguns ambientes ela é a melhor forma de trabalho, né? Como a porta, uma sala vermelha, uma sala de choque, de reanimação, mas sem o trabalho horizontal de parte estruturante da linha de cuidado da equipe, é impossível discutir essas soluções. Aqui, parece-nos que há uma pergunta. Quando a equipe de referência, essa acho que é a pergunta lá dos nossos amigos da Paraíba, né, da maternidade Frei Daniel. Quando a equipe de referência está organizada por linha de cuidado, qual a sugestão, né, Enfim, mas acho que foi essa que eu já abordei. Infelizmente, essa pergunta eu traduzi como da Julimar, mas ela certamente veio lá da Paraíba, pelo que eu estou recebendo aqui no WhatsApp, tá? Então, para transformar os dispositivos da equipe de referência, da visita multidisciplinar e do apoio matricial, uma coisa mais orgânica, né? Olha, primeiro é a crença de que isso é eficiente. Se olharem essas pesquisas que nós sugerimos na Inglaterra, vocês vão ver que tem um outro programa de monitoramento chamado PET na Inglaterra, em vários países da Europa, que é um monitoramento de performance que mostra que a gestão de fluxo dentro dos hospitais ela tem produzido economia significativa, melhorado performance com diminuição da permanência, aumento da ocupação e com a celeridade do cuidado, diminuindo ainda mais os riscos e as iatrogenias intra-hospitalares. Então, o convencimento da direção ela é obrigatório, porque todos os argumentos eles falam em favor de utilizar profissionais de referência em trabalho horizontal. O do custo, o da eficácia, o da efetividade clínica nem se fala,
Então, não há realmente argumentos que sustentem o contrário, a não ser a precarização do trabalho, do emprego, enfim, a acomodação de interesses corporativos, que é o que mais existe na realidade brasileira. Deixa eu ver se há outra pergunta que eu tenho que ficar olhando no WhatsApp, uma vez que nós não estamos conseguindo fazer com que as perguntas entrem na tela. Sim, sim. Tem uma pergunta na tela que é, no caso de linhas de cuidados de alto risco e risco habitual para uma maternidade, como o caso da Frei Damião. Eu tive a oportunidade de conhecer a Frei Damião, estive lá, e vou me arriscar, então, a fazer um comentário especificamente sobre isso que veio aqui pela Rede Humaniza. Tá? De fato, nós olhamos aquela maternidade e entendemos que há duas situações clínicas relativamente distintas ocorrendo em grande intensidade cada uma dentro da maternidade, ou seja, o trabalho com parto de risco habitual e o trabalho com parto de risco gestacional da gestante e do concepto do neonato. Né? Então, essa dualidade do risco da gestante, do concepto e o risco habitual. Como o processo de trabalho aparentemente o mesmo, do ponto de vista da entrada, da avaliação, da classificação do risco, evidentemente que ela aponta a diferença, mas as estações de cuidado eram as mesmas naquela maternidade à época, e o processo cuidador também, ou seja, o profissional, o plantonista, a equipe que cuidava da sequência do acolhimento até o desfecho clínico, em geral, não se distinguia, exceto em algumas estações, como o TENEL, diferenciais. E o que nós propusemos? Formar equipes de referências por padrão de risco, porque há uma diferença significativa na atenção, no alerta, nos protocolos clínicos e no processo cuidador. Por isso, nós propusemos montar duas linhas de cuidado, uma equipe de referência para o risco habitual. E risco habitual não significa somente que a gestante e o concepto estão maduros em termo e pronto para o parto. Significa também ter alerta para a vulnerabilidade social, porque ela ali é uma região de muita tensão e de muita vulnerabilidade social. Então, mesmo no risco habitual, ele não pode ser visto apenas sob o ângulo do risco obstétrico neonatológico, mas visto também sob o ângulo da vulnerabilidade social. Então, a ideia era ter uma equipe de referência que tratasse desse público da maneira mais adequada, fosse envolvendo profissionais como serviço social, psicólogo, enfermagem e outros que viessem a participar desse plano de cuidado do risco habitual. E no alto risco, a ideia, ou do risco não habitual, tanto a gestante quanto o concepto pudessem ser avaliados. Então, o neonatologista, o obstetra, né, além do enfermeiro, e quase sempre outros profissionais, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, passam a compor uma equipe de referência. Né? Ali, os nascituros de extremo baixo peso, de baixo peso, né? Eles preponderam, né? O risco materno menor, mas o risco neonatológico maior nessa condição de prematuridade por peso. Né? Então, é fundamental que a interrupção, o trabalho de diminuir os riscos da prematuridade pudesse compor um conjunto de saberes e profissões, como neonatologista, obstetra, anestesiologista, enfermeiro, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. As equipes são diferentes, são linhas de cuidado diferentes, porque nós estamos tratando de risco e vulnerabilidade diferente. Essa é a proposta. Deixa eu ver se há alguma questão mais. Tá. Bom, nós acho que não temos nenhuma outra pergunta entrando. Lamentamos que eu não tenha conseguido capturar as perguntas na tela. Talvez a gente melhore na próxima. No que diz respeito a mim, foi muito agradável estar falando, embora eu esteja em casa falando com a tela do meu computador. Não estou vendo as pessoas, como muito mais interessante, agradável, gostoso. Mas espero ter conseguido chegar e levar para vocês alguma coisa sobre o gerenciamento clínico. A proposta da Política Nacional de Humanização por meio
do seu grupo e da diretriz do Acolhe SUS, a gente está produzindo outros webinars com outros temas em sequência e outros profissionais também. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.